Jesus, obrigado por mais uma noite na tua presença. Te agradeço pelo privilégio de poder adorar teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai. Senhor, que através da vida da minha mãe aqui, Jesus, que a gente possa escutar o teu verdadeiro evangelho, ó Pai. Que não venha ser palavras dela, Senhor, mas tua palavra, ó Pai. E que ela venha ser instrumento na tua mão, Jesus. Te agradecemos pela vida dela e te agradeço pela vida da minha congregação, Pai. Te agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vai abrir na sua Bíblia aí em Lucas. Eu te peço humildemente, falta 30 minutos para o culto. Quarta-feira é um dia puxado, né? Eu peço que você não cochile. Que você não durma. O que pode acontecer. Lucas 11. Vamos ler? Vamos ler do 5. A partir do 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que ainda que não se levante e dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação e lhe dará tudo que houver mister. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Te peço humildemente, Senhor Jesus, que o Senhor dê graça, Senhor, para que eu consiga repassar tudo aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias, através dessa palavra. Te agradecemos, Senhor. Amém. Pode assentar. Irmãos, quando eu li essa parábola, para tentar trazer essa palavra para os irmãos, eu fiquei pensando que, como é do conhecimento de todos, esse ano de 2024, nós estamos caminhando no ano da alegria. E uma forma de nós estarmos felizes, plenos no Senhor, é através da oração. De uma vida de oração, de uma vida de entrega ao Senhor Jesus. E Lucas 11, o Júnior falou isso na última pregação dele, que os subtítulos, às vezes, não condiz muito com o que está relatando o texto. Então, Lucas 11, ele é uma continuação de uma explicação de Jesus sobre o ensino da oração. No versículo 1, no capítulo de Lucas, é interessante, se você observar, que em toda a trajetória de Jesus com os discípulos, não tem relatos de os discípulos chegando para Jesus, pedindo eles alguma coisa direta no sentido de ensinar. Exemplo: Jesus, nos ensina a ressuscitar os mortos. Nunca se viu. Eu nunca vi. Se alguém viu, vocês me falem. Também nunca ouvimos os discípulos falar assim: Senhor, você curou aquele cego, me ensina a curar um cego. Mas, curiosamente, no capítulo 11, os discípulos olham para Jesus. Vamos ler o versículo 1. Fala assim, olha: aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E os discípulos fazem esse pedido para Jesus, para que Jesus os ensinasse a orar, e Jesus discorre na oração que todos nós conhecemos. Quando vocês forem a orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, e segue. E no versículo 5, é uma continuação do ensino de Jesus sobre oração. Aí tem esse título, tem esse título do amigo importuno, que Jesus narra para eles. E é interessante que Jesus fala assim, antes de nós lermos, eu vou tentar ser rápido, tá, irmãos? Eu só tenho 20 minutos e eu falo muito. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, de imediato? O foco desse ensino de Jesus, dessa parábola, não é o amigo.
Às vezes, nós somos tendenciosos a pegar uma parábola e focar naquele personagem da parábola. Jesus não quer que os nossos olhos nessa parábola se voltem para um amigo importuno. Eu não vou gastar aqui meia hora do meu precioso tempo para falar para você, você não pode ser um amigo importuno. Não vou fazer nada disso. Porque o foco principal dessa parábola é revelar a misericórdia e a graça do nosso Deus. É revelar o favor dele, é revelar o cuidado dele com a gente. Então, se essa parábola diz respeito a graça de Cristo, se essa parábola diz respeito à disponibilidade do nosso Deus em sempre nos atender, fica estranho eu imaginar que um Deus a quem eu oro, ele falaria do lado de dentro. Vamos pensar juntos. Então, entendam, o objetivo dessa parábola é revelar Deus, é revelar a vontade de Deus. Essa parábola, ela não quer que a gente entenda assim, poxa vida, eu vou orar ao Senhor, eu vou insistir, eu vou bater, eu vou clamar, eu vou orar, e Deus vai responder chateadão. Tipo, nossa, de novo a Vanessa. Deus não vai fazer isso. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que atende a nossa oração, e no final você vai entender isso. É isso que Jesus está querendo revelar aos seus discípulos. O ponto principal desse ensinamento de Jesus sobre oração, que não é sobre um amigo importuno, é ensinar que Jesus, que Deus, é o centro da oração. E nós sempre interpretamos dessa forma, e eu ouvi milhares de pregações. Quando você faz uma pesquisa no Google, vai caindo aquele tanto de coisa para você a respeito, e a maioria das pregações era focada no amigo importuno, no amigo chato. Enfim, depois, com o tempo, você lê essa parábola, e eu li a vida inteira, corriqueiramente, e só nessa semana, pensando mais profundamente, eu entendi que eram 3 amigos. Gente, eu sou muito burra. Eu compreendi isso nessa semana. São 3 amigos. É o amigo que pede ajuda na porta, é o amigo que chegou em casa meia-noite, e o amigo que estava lá sendo solicitado para pedir um pedaço de pão, correto? Na cultura daquela época de Jesus, naquela cultura da Palestina, talvez, era honroso, era bonito, era legal. Como é que eu explico para vocês? Era uma honra servir. Era uma vergonha quando alguém pedia uma ajuda e você dizia, não posso te ajudar. Então, quando aquele amigo chega na casa do outro à meia-noite pedindo, ele pareceu ser uma pessoa importuna, digamos, mas você vai entender junto comigo. Então, Jesus olha para esse contexto e fala assim, ele pede para os discípulos imaginarem essa cena. Naquela cultura, onde comer junto era bom, onde sentar à mesa era honroso, Jesus vira para eles e fala assim, olha, vamos ler. Versículo 11. Jesus levanta esse questionamento para eles. Mais uma vez eu peço que vocês não durmam, tá, irmãos? Ele diz assim, olha, imaginem, Jesus falando para os discípulos isso, olha, qual dentre vós terá um amigo e ele for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, me empresta um pão, e você vai falar, não, isso não é hora de você bater na minha porta, como você pode me importunar essa hora? Jesus fala para eles assim, olha, isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Isso não vai acontecer, porque era honroso para aquelas pessoas servirem. Hoje, talvez, para nós, não. Ainda assim, nessa cultura moderna, a gente chega nas casas das pessoas hoje, na maioria delas, né? Você tem que dar até a identidade na portaria, né? Sua identidade, né, Júnior? É seu telefone, e o cara de dentro da casa tem que dar o ok para você entrar. Isso se você chegar lá sem aviso, provavelmente você nunca vai ser recebido. Hoje nós somos assim. Mas ainda assim, aqui dentro do nosso estado, da nossa região, a gente é muito hospitaleiro, né? A gente não consegue deixar, ainda mais no interior, né? Na Serra do Cipó da vida aí, né, Carlinhos? São José da Almeida. Se chegar qualquer pessoa lá que andou a noite toda, certamente a família vai abrir a porta, vai servir, vai dar um pão, vai servir um cafezinho com pão de queijo.
E isso é honroso. Então, vamos voltar para a pergunta de Jesus, né? Vocês imaginam que isso aconteça? Alguém negaria a hospitalidade? Alguém negaria um pão? Certamente não faria isso. Certamente não. E então Jesus, no versículo 8, ele diz assim: digo-vos, eu estou resumindo, tá, irmãos? Digo-vos que, ainda que não se... Eu vou ler na versão aqui da NVI. Digo-vos que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. O que Jesus está falando? Esse amigo vai ajudar, você sabe por quê? Não é porque foi importunado, ou porque ele pensou assim, custei fechar essa porta. Porque nessa ocasião, nesse tempo, as pessoas dormiam cedo. Não era porta igual a nossa hoje, que você puxa. Não, era uma portona bem grande, que rolava, né? Então precisava da família toda. Então, o que Jesus está falando? É que esse amigo se levantará, prestará ajuda, mesmo nervoso, mesmo zangado, mesmo chateado. Ele levantará e ele ajudará, por quê? Para ele não ser envergonhado. Para no outro dia as pessoas não olharem para ele e falar, poxa vida, hein? Que vergonha. Você não pôde ajudar ontem uma pessoa que bateu a sua porta? E eu quero que vocês entendam isso quando nós pensamos em orar. Tá, Vanessa, mas o que isso tem a ver com oração? Entendam. Jesus está alinhando essa comparação, essa ilustração com a oração. É inimaginável, irmãos, que nós pedimos para Deus alguma coisa que Ele não faça por nós. E não é por causa de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. O Senhor, Ele é um Deus honroso, Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus que a sua palavra não volta atrás. Então, quando eu oro para esse Deus, na maioria das vezes, eu vou orar totalmente imerecedora. E Deus vai atender o meu favor, Deus vai se voltar para mim, para a minha oração, por causa da honra do nome dEle. Não é por causa de mim. É porque Ele tem uma aliança comigo. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. E o Senhor sempre se levanta em nosso favor, mesmo quando nós não merecemos. Ah, Vanessa, você está falando para a gente não orar, não clamar? Não é nada disso. Eu estou falando que não é uma troca, não é uma barganha. Do tipo, Senhor, eu orei, Senhor, às 3 da madrugada. Não. O Senhor manifesta a sua glória, Ele responde a sua oração, Ele atende o seu clamor por causa da honra do nome dEle mesmo. Aleluia! Você consegue entender isso? Então, nós podemos entender que Jesus não está orientando os seus discípulos sobre a necessidade de importunar Deus. O foco do ensino de Jesus não era falar para os discípulos assim, olha, importune a Deus, ore a Deus, chame a... Não. Jesus está falando assim, olha, é impossível você orar a esse Deus e Ele não te responder. Porque Ele é um Deus soberano. Porque Ele cuida de você. Porque o nome dEle precisa ser honrado. Eu escrevi aqui assim, ó, que a honra de uma pessoa está relacionada à forma que ela trata as pessoas. Na maioria das vezes é. E Jesus, dentro de vários eventos na sua caminhada aqui na Terra, todo o seu relacionamento, a sua comunhão com as pessoas está relacionada à mesa, ao partir do pão, ao estar junto. Jesus convidava os pobres, os cegos, os aleijados, os menos necessitados para sentar, para comerem juntos, para dizer para eles assim, olha, vocês também são dignos. Vocês também podem, porque não depende de nós, depende somente do Senhor. Depende somente da graça dEle. Então Jesus, voltando no versículo 1, Jesus começa o ensinamento falando assim, olha, ensinando para eles, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Então, quando nós começamos a orar, nós já devolvemos a honra para o nome do Senhor,
Porque a honra é dele, porque a glória é dele. Ele atende o meu pedido, o meu clamor, a minha oração, porque a honra é dele e ele tem uma aliança comigo. Não tem a ver com a Vanessa. Não tem a ver. Tem a ver com ele. Vocês conseguem entender, irmãos? Eu orava ao Senhor nessa noite, falando, Senhor, se for da maneira mais simples, eu só quero que os irmãos entendam que tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com a forma que fazemos. Deus zela pela sua palavra e Deus zela pelo seu nome. Ele age em nosso favor por causa da honra do seu nome. E muitas vezes nós achamos, Deus não está me ouvindo, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus tem um compromisso com a sua palavra e Ele honra o seu nome. A honra do nome do Senhor é o princípio que define a ação de Deus. Ele vai agir em favor de nós por causa da glória do seu nome. Porque Ele não pode ser envergonhado. Eu posso ser envergonhada, eu posso ser escarnecida, mas por causa do nome dEle que eu carrego, Ele responde às minhas orações. Por causa da honra do nome dEle. Aleluia. Eu quero que você abra em Ezequiel 36, 22 e 23. Eu vou ler com vocês aqui. Deus age em nosso favor. Deus escuta a nossa oração. Não porque somos dignos, mas por causa da honra do seu próprio nome. Ezequiel 36, 22. Diz assim, olha. Por isso digo ao povo de Israel, que assim diz o Senhor, porque assim diz o soberano Senhor, não é por causa da sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome. O povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, o povo de Israel tinha escarnecido do Senhor, tinha desobedecido a Deus. Naquela época, uma nação que perdia uma guerra, ela era envergonhada. Então Ezequiel olhou e ele apelou para a honra do Senhor, falou, Senhor, pela honra do teu nome, não nos deixe envergonhados. Não deixe o povo de Israel envergonhado, Senhor. E Deus fala, não por amor de vocês, mas por amor e honra do meu nome, eu levantarei essa nação. Eu levantarei vocês. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Israel tinha pecado contra o Senhor. Israel tinha sido infiel ao Senhor. E Deus promete vindicar a sua própria glória. Continuando lá o Ezequiel 32, 22 e 23. Ele fala que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Versículo 23. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, entre vocês, o nome que vocês profanaram do meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, que eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. O Senhor falou assim, olha, não é por causa de vocês, vocês envergonharam o meu nome. Vocês fizeram tudo errado, vocês profanaram, vocês pecaram, mas por causa do meu nome, da honra do meu nome, eu farei de vocês uma nação santa. Então, quando eu olho para mim, eu penso, o Senhor responde a minha oração, não por mérito meu, mas por causa do nome dEle. Aleluia, aleluia. Deus diz que age por causa do amor, não por causa do amor para o povo, mas por causa dele mesmo. Isaías 48, versículo 9, também diz isso. Deus promete retardar a sua ira por causa do seu santo nome. Isaías 48, 9. Fala assim, olha. Por amor do meu nome, eu adiarei a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contenho, para que você não seja eliminado. O Senhor dá vários livramentos ao seu povo. Um povo que pecava contra Deus, não diferente de nós. E Deus dá livramento, Deus sara, Deus restaura, Deus ouve a oração, Deus dá a milésima chance por causa do nome dEle. O nome dEle não pode ser envergonhado. Aleluia. Então, o que é que eu quero que você pense? Que Deus não fica nervoso
Deus não fica estressado, nem irado, quando nós nos achegamos até Ele. Se nós temos uma aliança com Ele, se nós somos filhos do Senhor Jesus, Ele vai responder a nossa oração. Não por causa de nós, por causa dEle. Eu anotei aqui para ilustrar que Moisés, ele usa esse mesmo apelo para Deus. Quando o povo sai do Egito e as pessoas começam a blasfemar ali de Deus e eles fazem o bezerro de ouro, enquanto Moisés está no monte, quando Moisés desce, os retardados tinham feito um bezerro de ouro para adorar outros deuses. Deus fala, eu vou destruir Moisés. Eu vou acabar com esse povo. Povo idólatra. Moisés apela para a santidade de Deus e fala, Senhor, não que mereçamos, Senhor, mas o que as nações dirão de nós? O que as nações dirão do Senhor? Dirão que você... Vamos ler, para não parecer minhas palavras. Êxodo 32, 11. Êxodo 32, 11. Moisés, porém, buscou a favor do Senhor, os seus deuses, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com má intenção que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Moisés apela para a grandiosidade de Deus e para a bondade de Deus, falando, Senhor, por amor do teu nome, por honra do teu nome, não destrua esse povo, perdoa eles. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso e Ele ouve a nossa oração por causa do teu nome. Último versículo que mostra e prova que Deus nos dá cura, que Deus nos ajuda, não por causa de nós, mas por causa dele mesmo, é Salmos 25, 11. Quando Davi estava... Coitado, ele merecia a morte, ele merecia ser fulminado. Davi olha para a grandeza do Senhor e fala, Senhor, por amor do teu nome, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Se Davi falasse assim, ó Senhor, se for olhar para mim mesmo, o Senhor nunca vai me perdoar, eu só sei pecar, mas por favor, Senhor, por amor do teu nome, em honra ao teu nome, à tua santidade, me perdoa, Senhor. Uma grande verdade que nos motiva a orar é a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. A obra de Cristo na cruz, o que Jesus fez por mim, o seu sangue derramado, inocente, em favor do meu pecado, é a maior motivação de todos os dias, eu orar a esse Deus. Hebreus 4, 14 e 16. Aleluia. Eu quero que você, nessa noite, não se sinta a pessoa mais distante de Deus na hora de orar. Se sinta próximo dele, porque ele é o seu Pai. Hebreus 4, 14 diz assim, olha... Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda sem pecado. Um Deus que se fez carne, um Deus que sabe aonde que dói, um Deus que viveu as nossas dores sem pecar. É para esse Deus que nós oramos. É esse Deus que olha para mim, para você, e que não pensa que você é um super-herói, que você não erra, que você não falha. E às vezes nós ficamos tão acanhados diante do nosso pecado, falando assim, para que eu vou orar? Deus não vai me ouvir. Eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado. Mas nós devemos nos achegar a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. É para esse Deus que nós oramos. É para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Outra verdade que nos faz orar
com fervor, que nos faz orar com súplica, é saber que nós somos filhos e filhas do nosso Deus. Nós não oramos a Deus como negociadores. Nós não oramos ao Senhor como se fosse um vendedor querendo mostrar para Deus assim, olha, Senhor, meu discurso é legal. Não. Nós oramos a Deus na certeza que Ele ouve as nossas orações. Mesmo que eu não tenha nenhum argumento para persuadi-lo. Às vezes a nossa oração vai ser apenas um ajoelhar e um tanto de lágrima. Deus não quer ser convencido. Deus não quer que eu o convença. Deus não quer que eu use argumentos para convencer Ele a me abençoar. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele vai me abençoar. Ele vai derramar graça sobre a minha vida. Ele vai ouvir a sua oração. Porque você é filho dEle. Porque Ele tem uma aliança com você. Porque Ele vai honrar o seu nome. Nós oramos porque a oração é um relacionamento. Nós oramos porque é o melhor momento. Saber que Deus fez uma aliança com a gente, uma aliança de sangue por meio de Jesus Cristo. Isso nos faz ser parte do seu povo. E Ele prometeu ser o nosso Deus. E nós prometemos ser o seu povo. É uma promessa. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Então, se eu oro para esse Deus, Ele vai responder a minha oração por causa da glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Ele tem uma aliança comigo e com você. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele prometeu. Então nós concluímos que mesmo que se Deus não nos amasse, mesmo que Ele não fosse misericordioso, mas Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, ainda assim Ele honraria a sua promessa, por causa do nome dEle. Ele não deixaria o nome dEle envergonhado. Ele é amor. Deus age por causa da honra do seu nome. Tudo o que acontece com a gente, diretamente, acontece com o nome de Deus, porque nós somos dEle. Nós somos do Senhor. Essa verdade precisa estar impregnada no nosso coração. Nós somos dEle. O nosso Deus é santo e o nome dEle precisa ser honrado. Então você pode se achegar a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Se você tem uma aliança com Ele, se Ele é o seu Deus, se você é filho dEle, você pode se achegar a Ele na certeza que Ele vai ouvir, não por causa dos seus méritos, mas porque Ele tem compromisso com o nome dEle, porque Ele honra o nome dEle. Nós vamos encerrar no capítulo 11 de Lucas, 9 ao 13. Então, eu não sei pelo que você ora, eu não sei o que você pede a Deus, mas Ele está te ouvindo. Ele não está emburrado, Ele não está chateado, Ele não está te acusando, não. Ele é um Deus bondoso. Jesus continua falando para os discípulos, depois de ilustrar essa parábola do amigo importuno, Ele fala, por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês que o filho pedir um peixe lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se nós que somos maus, apesar de serem maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará ao Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor é aquele que ouve a nossa oração. O Senhor é aquele que te escuta. Mesmo quando você pensa que Ele está com seus ouvidos tapados, quando você acha que Ele não está ouvindo a sua oração, o Senhor nosso Deus
é aquele que ouve a nossa oração, que nos escuta, que nos dá vitória no tempo oportuno, porque o sacrifício de Jesus na cruz nos dá acesso ao Pai. E por causa da aliança que nós temos com Ele, Ele nunca vai deixar o nome dele ser desonrado. Não por mérito nosso, mas por causa dele. Por causa do nome dele. Fica de pé. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, nos entende e nos compreende. Te agradecemos, ó Deus, por ter livre acesso ao Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz. Te agradecemos porque o véu foi rasgado e hoje eu tenho livre acesso ao trono da graça. E eu oro na certeza, na confiança que o Senhor é aquele Deus que ouve a minha oração, que me atende, que me escuta. Porque nós temos uma aliança com o Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e nós somos teu povo. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido pelo Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que palavra. A justiça de Deus, na nossa ótica, é injusta. Deus, Ele se permite ser encontrado, ser achado. Mesmo sabendo que, depois que Ele nos atender, de certa forma nós daremos as costas para Ele, com as nossas atitudes. Mesmo assim, Ele nos ouve, Ele nos encontra, Ele... É graça demais. Meu Deus. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não leva em consideração os nossos trapos, o que nós damos o nome de mérito, santidade rasa. Assim como o Pai conhece o seu Filho, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe dos nossos defeitos, o Senhor sabe das nossas falhas. E assim como um Pai que ama, o Senhor tem nos amado, meu Deus. A Tua palavra revela isso para o Seu povo, que o Senhor nos ama incondicionalmente. Graças a Ti por isso. Porque se fosse um amor condicionado, meu Deus, estaremos longe do Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. Não existe algo mais importante, aliás, alguém mais importante que o Espírito Santo. E o Senhor nos dá quando nós te pedimos. Nos deu o Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te buscar a cada dia mais, Senhor. Amanhã mais do que hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos maus. E por amor ao Teu nome, o Senhor nos atende, o Senhor ouve o nosso clamor. Deus, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado.
Obrigado, Deus, por esse privilégio de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra na companhia dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Que o teu nome continue sendo exaltado no decorrer dessa semana. Amanhã é dia de nós te buscarmos ainda mais, Senhor. O que nós fomos falhos no decorrer desse dia, amanhã nós nos esforçaremos para te buscar mais, com mais intensidade, meu Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de buscar o Senhor, quando nós não merecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Permita que tenhamos um resto de semana em tua presença. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que vieram, também aqueles irmãos que não vieram, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a tua igreja, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos para casa, meus irmãos? Amém. Estenda as suas mãos com alegria, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos. Ide para casa, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.